Agora, só alteração vascular não resolve inflamação. O vaso ele só serve, a alteração vascular ela só serve para ativar o processo e para deixar as células inflamatórias chegarem. Tá? Essas células efetoras, elas são então chamadas para esse sítio. Quem são essas células efetoras? O macrófago, que já está lá, normalmente, mas o neutrófilo, ele é uma célula que é recrutada. Ele tem que vir da circulação. As plaquetas, elas ficam na circulação e nas imediações porque elas liberam fatores importantes. E se eu tenho uma lesão tecidual que pode comprometer o vaso, eu preciso ter um processo preparado para fazer uma coagulação se eu precisar. E em algumas situações eu tenho eosinófilos como células efetoras. Em que situações específicas? Por exemplo, vermes. Ou não quando eu tenho uma infecção, quando eu tenho dano de outro tipo. Lembra que dentre os vários processos etiológicos, que eu falei que reações de hipersensibilidade são causadores de inflamação. Asma, por exemplo, tá? Ou doenças alérgicas. A célula efetora das doenças alérgicas, uma das principais é o eosinófilo, junto com o mastócito. Tá? Então, essas células precisam ser recrutadas. Como que elas são recrutadas para chegar no local? De diferentes formas. Um desses mecanismos é através de produtos bacterianos. Quer dizer, um pedaço da bactéria que por si só já exerce um efeito quimiotático, como o lipopolissaccáride. Tá? Alguns outros mecanismos podem ser disparados e fazem parte da imunidade inata, como vocês veem. Quando eu tenho qualquer bactéria ou qualquer agente agressor no organismo, em geral, isso dispara cascata do complemento. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vocês viram na imuno, mas o que sai no fim das contas é que eu tenho aquele processo de liberação do C3A e do C5A, né? O C3A e o C5A são quimiotáticos, eles se ligam aos neutrófilos e recrutam esses neutrófilos. Além disso, ele pode ter um efeito importante de opsonização, né? Ele se gruda na bactéria e favorece, ativa o macrófago local para fazer fagocitose. Então eu já estou conseguindo, com isso aqui, elemento da imunidade inata, circulante, enquanto essa bactéria está chegando, eu já estou ativando não só os mecanismos de recrutamento da célula, mas potencializando a capacidade destrutiva dessa célula. Tá? Porque não basta essa célula chegar também, ela tem que estar ativa o suficiente para destruir as bactérias ou os agentes agressores. Se vocês lembrarem, o complemento pode destruir essas bactérias por si só, através de toda a cascata até a formação do complexo de ataque à membrana. Tá? Mas aqui eu não tenho um processo inflamatório direto atuando, não tem célula inflamatória aqui. Mas eu vou recrutar a célula inflamatória aqui, porque a hora que eu destruir essa bactéria, subprodutos dessa bactéria vão atrair neutrófilos, tá? Vão atrair mais monócitos que vão se transformar em macrófagos para fazer esse processo fluir. E como que essas células chegam? Primeiro eu tenho o recrutamento, que eu já falei para vocês. Seja através do complemento, seja através de fatores plaquetários ou de citocinas, liberadas pelos próprios macrófagos residentes. Depois, o que acontece é o seguinte. Essas células vão chegando no contexto de uma circulação que está travada ou está lentificada. Tá? Então eu tenho muito mais leucócito dentro do vaso e eles começam a se espremer por todos os cantos. Tá? Eles começam a chegar aqui perto do endotélio. Normalmente eles não ficam tão próximos ao endotélio, mas como isso aqui está estático e esse fluxo não é mais aquele fluxo laminar bonitinho, vem hemácia para a periferia, vem leucócito para a periferia. Isso se chama marginação.
Tá? É a segunda etapa do processo de chegada de células ao local da inflamação. Ela é recrutada e ela margina pela lentificação de fluxo e pela concentração dos leucócitos. Aí acontece um evento interessante. Começa a haver o chamado rolamento. O que é isso? A analogia que a gente sempre faz aqui é o indivíduo à noite preparado para uma boa festa da Atlética. O cara chega com o instinto pegador. Ele fala, hoje é o dia. Então, faz um esquenta legal antes, para já ficar preparado. Chega lá e começa, faz a abertura dos trabalhos. Fica de olho, fica olhando tudo em volta. Nesse primeiro momento, ele quer começar logo, né? Então, não é muito seletivo. Olha, ali, beleza, vamos lá. Aí ele chega e rola uma interação. Só que é uma interação sem muita seletividade, ainda está no começo, ninguém está muito ativado. E quando esse processo acontece, há uma ligação fraca. Tá? Essa ligação fraca, ela é suficiente para ativar o indivíduo, mas ela não é aquela coisa que você não olha aquilo, o cara não olha aquilo como um futuro, né? Como uma relação estável, de longo prazo. Então ele rapidamente se solta. E aí ele olha para outro ponto, fixa o olhar em outro ponto, também não seletivo. Vai lá e interage. Então ele fica passeando pela festa, ele sai ali da porta, até ele chegar no bosque, ele já teve uma interação com 3 ou 4 elementos. Tá? Mas sempre uma interação fraca, que passa alguém mais interessante do lado, já desvia o olhar e já começa a correr atrás do outro. É o que acontece aqui. Eu tenho uma ligação entre algumas moléculas de adesão do endotélio, que são as selectinas, tá? São 2 tipos, a P, que tecnicamente foi descrita nas plaquetas, mas também tem no endotélio. E a E-selectina, que é do endotélio. Ela se liga em alguns componentes glicoproteicos do neutrófilo, tá? Que a gente chama de cialil-Lewis. Essa ligação é fraca. Então o fluxo que passa aqui faz com que essa ligação se solte. Então o neutrófilo pega aqui, gruda, mas aí logo vem o fluxo, ele já se solta e gruda de novo aqui na frente. Aí se solta e gruda de novo aqui na frente, vai grudando. Só que qual o problema dessa ligação fraquinha? Uma ligação fraquinha, acontece alguma coisa básica, mas nada muito profundo. O indivíduo na festa atlética começa a ficar mais ativado. Mas essas ligações são muito leves, são muito perenes, não conseguem mais satisfazer o indivíduo. Ele quer uma ligação um pouco mais forte. Ele está procurando, ele começa a achar que aquele processo efêmero, essa coisa vã da vida, né? Não, eu preciso arranjar alguém para ficar comigo, para dividir os meus momentos, né? Depois da 10ª tequila ele já começa a filosofar sobre até pedir em casamento, coisas desse tipo. E nesse momento em que ele está ativado, ele começa, é como se ele começasse a ter moléculas de adesão mais fortes. Ele começa a pensar em coisas mais importantes, né? Ele começa a dar valor para a inteligência, para a beleza interior, uma série de coisas que só o álcool faz por você. Aí, feito esse processo, ele encontra alguém que fala, é essa mesmo. E aí rola uma química a mais e a coisa acontece para valer. Tá? É o que acontece com o nosso neutrófilo aqui. O nosso neutrófilo, depois que ele ficou ativado, ele começa a expressar umas integrinas na sua membrana, que são integrinas de alta afinidade.
essas integrinas de alta afinidade precisam encontrar também moléculas de adesão de alta afinidade no endotélio, né? Afinal, quando você está pensando em arranjar alguém para casar, você quer que a pessoa também pense em alguém para casar, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, o endotélio, por sua vez, começa a ser ativado também por todos os mediadores, pela própria ligação e pelos mediadores que estão por aqui. E ele começa a expressar ligantes para essas integrinas, tá? Que são os chamados CANs. A gente tem vários deles, os mais importantes são o ICAN e o VCAN. São moléculas de adesão que se ligam fortemente às integrinas. E a hora que ele se liga, ele para o rolamento, entendeu? O indivíduo deixa de ser um sacana e passa a ser um cara que se relaciona só com aquela célula endotelial. Uma vez feito esse processo, eu tenho aquela célula presa no vaso. Quando ela está presa no vaso, ela significa que ela está pronta para responder à inflamação. Então, nesse processo de rolamento, eu tenho a interação das selectinas com o cianil-Lewis, né? Essas moléculas de adesão do leucócito de baixa afinidade com as selectinas expressas no endotélio. Tá? Isso tudo gera a ativação endotelial. O endotélio pode começar a produzir TNF e interleucinas, modificam-se as moléculas, começa a expressar a molécula de adesão, os ligantes das integrinas, e eu tenho essa ligação dos parzinhos das integrinas dos leucócitos com o VCAN ou com o ICAN do endotélio. Tá? Então, são dois parzinhos de moléculas de adesão, o cianil-Lewis e as selectinas, e as integrinas de alta afinidade, como os VCAN e ICAN, que favorecem, respectivamente, o rolamento e a adesão. Tá? E aí aqui eu tenho uma aderência firme, então firma no processo. Agora, uma vez que pegou, tem que fazer, o relacionamento tem que ir para frente. Então, o neutrófilo resolve mudar de vida. Ele deixa de ser um cara que fica circulando por aí, pegando quem ele quer, e ele vai se casar com aquele tecido. Ele vai migrar para o tecido. Tá? Mal sabe ele que ele está caminhando para o suicídio. Nesse caso, literalmente, o casamento é um suicídio. Por quê? Porque o neutrófilo, ele não vive muito tempo fora da circulação. Quando ele se casar com aquele tecido, ele vai morrer. Tá? Ele vai executar o que ele tem para executar, mas ele vai morrer. Dentro desse processo, mas para entrar no tecido, o endotélio e o neutrófilo precisam interagir. E essa interação acontece através dessas moléculas aqui de PCAM. Tá? Isso faz com que o endotélio, essa interação com o PCAM, favorece a passagem do neutrófilo pela junção endotelial. Que, se vocês lembrarem, já está mais frouxa. Porque eu tenho lá os mecanismos de retração endotelial, lesão endotelial direta e tal. Esse processo a gente chama de transmigração. Há um aumento da permeabilidade, mais as moléculas da junção aí, o PCAM. Nesse contexto, o neutrófilo altera o seu citoesqueleto, começa a emitir uns pseudópodos, ele se espreme pela junção e atravessa a junção. Mas quando ele atravessa a junção, ele ainda não passou para o tecido, porque ele precisa romper a membrana basal do endotélio. E isso é feito através de enzimas que degradam aquele colágeno que fica na membrana basal, que são as metaloproteinases. Tá? Feito esse processo, ele já entrou no tecido, agora ele só precisa ir em direção à bactéria. Como que ele vai em direção à bactéria? Simples. É química pura. Como que vocês são atraídos uns para os outros? Química. Feromônios, essas coisas, né? O feromônio do neutrófilo é a interleucina 8 ou componentes bacterianos.
Então, o macrófago que fagocitou aquela bactéria, ou que está tentando dar conta do recado, ele começa a liberar interleucina 8 e componentes bacterianos que são destruídos. Isso faz um gradiente. Eu tenho muito mais produtos bacterianos aqui perto da bactéria do que lá onde está o neutrófilo. Ele começa então a emitir pseudópodos e ir caminhando com alterações do citoesqueleto na direção do gradiente de citocinas. Tá? Pode ser produtos bacterianos, pode ser IL-8, pode ser o C5A também, e olha aqui o metabólito do ácido araquidônico de novo, agora pela via da ciclooxigenase, da lipooxigenase, perdão, o leucotrieno B. Tá? E ele faz um movimento progressivo até chegar na região. Mas, como eu disse, o neutrófilo, depois que ele faz isso, ele vai morrer. Ele mata a bactéria lá, libera os seus radicais livres, e ele vai morrer em quanto tempo? Em mais ou menos uns 2 dias, eu já tenho uma diminuição muito grande do número de neutrófilos. Tá? E eles são substituídos por macrófagos, por células linfomononucleares. Mas então, por que a gente recruta neutrófilo? Para ajudar a fazer a degradação das bactérias. Depois que o processo já está controlado, os macrófagos conseguem dar conta do recado. Tá? Mesmo porque esse processo ativa os macrófagos. Deixa o macrófago um fagocitador mais potente e ele consegue dar conta do processo. Então, eu tenho primeiro o edema, depois os neutrófilos e por último a ativação dos macrófagos. Eles já estavam desde o começo, mas eles estão mais ativos aqui. Tá? E vejam que eu vou diminuindo a atividade, a importância do edema, mas ele ainda está presente durante a fase celular. E como isso é um processo agudo, de inflamação aguda, isso dura pouco tempo, tá? 3 dias. E aquele vaso, aquele pulmão que estava com congestão vascular, começa a ter um monte de célula na luz. E por que a célula está na luz? Porque ela saiu do vaso e foi para onde estava a bactéria. Tá? Por isso que ela está aqui na luz do alvéolo. Ok? As citocinas eu já comentei com vocês ao longo da discussão. A única que eu acho que vale a pena a gente falar bastante aqui, que são produzidas pelos macrófagos e pelo endotélio até, TNF e L1, porque elas são responsáveis pelos efeitos sistêmicos. Aquele mal-estar que a gente tem quando a gente está com um quadro inflamatório qualquer, é dado basicamente por TNF. Tá? E L1 participa disso. E L1 participa muito também dos processos de febre. Tá? A L1 atua sobre o hipotálamo, ajustando o set point hipotalâmico para uma temperatura mais alta. E aí a nossa homeostase térmica fica numa temperatura mais alta. Por quê? Porque as enzimas, é a temperatura na qual as enzimas neutrofílicas de digestão funcionam melhor e as enzimas bacterianas funcionam pior. Tá? Por isso a importância da febre. Eles falam assim, mas então tomar coisa para baixar a febre é ruim? Depende. De novo, é o mesmo raciocínio do vírus. Às vezes, o sintoma é tão importante que ele causa uma limitação. Então você aceita uma prorrogação da inflamação com uma intensidade menor para poder ter sintomas controlados. Tá? Mesmo porque febre especificamente em excesso pode gerar outras complicações. Tá? Então é tudo uma questão de equilíbrio. O sistema em geral se equilibra, mas a gente precisa às vezes dar uma ajudinha para ele. Tá? Então quando a gente fala de TNF e interleucina 1, por exemplo, aqui tem vários sistemas, efeitos sistêmicos. Febre é um deles. Leucocitose, aumento de proteínas de fase aguda, vocês vão ver proteína C, às vezes a gente faz essas dosagens sanguíneas, diminui o apetite e aumenta a sonolência. Né? E aqui é processos inflamatórios. Né? Tem gente que parece que tem IL-1 circulante o tempo todo por causa da sonolência, mas a gente está falando especificamente de processo inflamatório. Tá bom?